Fala pessoal, tudo bem? Mauro Eugênio na área mais uma vez. Dando prosseguimento à sequência de vídeos que eu venho fazendo a respeito do tema Contextualizando o Racismo Estrutural em pleno século XXI, Indiferença, Ostracismo e Desigualdade. Eu vou trazer agora um tema diferente, né? Porém, mencionando certas coisas que foram faladas no vídeo anterior, né? No vídeo anterior, eu falei sobre processos de eugenia que aconteceram na Argentina, né? Tais processos, bem, praticamente eliminaram a população não branca por lá, né? Principalmente a população negra. Falei também de eugenia aqui no Brasil também, durante o Estado Novo, né? Ou seja, algo que ocorreu ali durante o governo de Getúlio Vargas, né? De 1930 até 1940, se estendendo ali também durante o pós-guerra até 1950, 55 mais ou menos, né? Falei sobre o quanto isso aí trouxe um processo de eliminação dos não brancos através de leis que fomentaram a vinda de imigrantes brancos para cá, né? E falei também sobre a questão idiosincrasias, né, comportamentos. Na verdade é como se fosse um processo de validação social, só que ele é tácito, né? É velado, é subjacente, que ocorre entre os não brancos, porque para os brancos isso não existe. Não existe nenhum processo de validação social para quem seja branco. Agora, os não brancos, todo mundo sabe. Se você é um médico, você tem que demonstrar por A mais B mais C que você é um excelente médico. Se você é um juiz, se você é um advogado, ou qualquer profissional que seja, você tem que provar por A mais B mais C, entendeu? Que você sabe fazer o teu serviço, né, de uma forma competente e tal, porque senão as pessoas desconfiam, te tratam com diferença, sabe? Te tratam com uma certa desconfiança. Isso eu noto que acontece bastante na nossa sociedade brasileira, entendeu? Só que a hipocrisia generalista, né, ela não deixa que esse tema seja discutido abertamente, mas isso acontece, todo mundo sabe que isso acontece, entendeu? Prosseguindo agora, né, com o tema específico do vídeo 4, em 1850, século XIX, né, nós tivemos ali a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei, ela foi um marco, assim, dentro da questão da escravidão, porque ela proibiu a vinda de novos escravos negros, né, para o Brasil. Então, a partir daí, né, enfim, o governo, o Império, ele foi obrigado, em 1888, a promulgar a Lei Áurea, né, instaurando que a libertação definitiva dos escravos, a abolição da escravatura, 1888, século XIX, né? E com isso nós passamos a ter aqui, claro, a liberdade física dos escravos, mas também a instauração do capitalismo. O capitalismo começou a tomar maior vulto no nosso território, né? Porém, celeumas, consequências, né, que a gente vai discutir agora, consequências, eu falo assim, de favelização, né, da famosa meritocracia, desigualdade social. Essas consequências, elas foram oriundas exatamente disso aí, entendeu? Porque, sim, infelizmente, o capitalismo, ele em princípio, ele abre essa possibilidade de que as pessoas, né, enfim, trabalhando, acumulando capital e através de investimentos, né, a pessoa fomente um negócio, ou cria um negócio a partir dele, né? A pessoa ascenda socialmente. O capitalismo realmente ele abre essa oportunidade, essa possibilidade, né? Só que no campo pragmático, no campo da realidade, no campo prático, a gente sabe que não é bem assim que as coisas acontecem. Não é bem assim que a banda toca, entendeu? Então é isso que a gente vai discutir aqui hoje. A partir de que momento que as celeumas, né, as consequências nefastas do capitalismo começaram a se instalar em nossa sociedade, entendeu? Favelização. A favelização, ela é consequência do quê? Bem, voltando lá na Lei Eusébio de Queiroz, né, essa lei ela proibiu a vinda de novos escravos para o Brasil. Porém, nessa mesma época, o Brasil já estava trazendo imigrantes europeus para cá. Então, em 1824, por exemplo, né, houve o governo desenvolveu, fomentou, possibilitou a vinda de toda uma série de imigrantes alemães para cá, para o sul, entendeu? E boa parte deles, a maioria recebeu terras devolutas, de graça,
Isso num primeiro momento, entendeu? Terras devolutas. Enquanto que os escravos receberam o quê? Nada, absolutamente nada. Madeirada nas costas, né? Pau de arara, entendeu? Tortura, entendeu? Trabalho forçado. Foi isso que os escravos receberam, entendeu? Ao passo que os imigrantes alemães já chegaram aqui com terras devolutas, doadas, entregues para eles de graça. Então como é que você quer falar em meritocracia? Como é que a sociedade quer discutir, entendeu? A famigerada meritocracia? Porra! Tá me entendendo? Esse assunto de meritocracia é muito comum na nossa sociedade. Entendeu? Para você discutir meritocracia é necessário que haja igualdade na base da pirâmide. Como você vai falar em meritocracia se uma parte recebeu terra devoluta e a outra parte não recebeu porra nenhuma? Você está me entendendo? Enfim. Aí se não bastasse esses imigrantes alemães que vieram para o Brasil lá em 1824, em 1875, também século XIX, o governo, novamente, entregando terras devolutas, né? Depois começou-se a cobrar um preço assim de banana, né? Praticamente doando de graça para os caras. Aí em 1875 vieram para cá imigrantes italianos, também para o sul do Brasil. E posteriormente, imigrantes ucranianos, eslavos, russos e etc. Todos esses para o sul do Brasil, alguns também para o sudeste também. Vieram também imigrantes asiáticos. Né? Os asiáticos se instalaram assim, principalmente em São Paulo, região sudeste, né? Região sul também, mas principalmente região sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro e etc. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que há toda uma hipocrisia, como eu acabei de mencionar, a respeito desse assunto da meritocracia. Entendeu? Meritocracia. Entendeu? Discute-se muito isso hoje em dia. Porém, como eu acabei de citar agora há pouco, sem isonomia, não tem como você... Não há que se falar em meritocracia, sem que haja isonomia na base. No caso concreto, se você não possibilitar uma igualdade prática, entendeu? Para grupos que pertençam à classe C, que é a classe mais baixa, entendeu? Não há que se falar em meritocracia, entendeu? Isso só pode acontecer, só pode realmente ser discutido de forma acadêmica ou política, ou seja o que for, a partir do momento que as pessoas tenham igualdade de condições econômicas, igualdade de condições habitacionais, igualdade de condições, entendeu? Financeiras, igualdade de condições de disputar, de competir na sociedade. E não é isso que acontece. Entendeu? Lei de cotas, a lei de cotas. Há muita discussão em termos da lei de cotas. A lei de cotas, ela foi criada justamente para ser um tampão para essa situação. E ainda assim ela não resolve o problema. A lei de cotas não resolve o problema. Entendeu? Porque ela vai destinar ali a 1, 2, 3% das vagas para os cotistas. Só que de certa forma isso estabelece uma isonomia mínima ali. Entendeu? Por quê? Porque a lei de cotas ela tenta mitigar justamente essa situação da desigualdade. Tá entendendo? Porque você só pode, como acabei de falar, você só pode discutir a questão da meritocracia a partir do momento, você só pode admitir, entendeu? A partir do momento que você dá condições iguais para que as pessoas disputem. Então a lei de cotas ela veio para tentar resolver isso. Só que eu vejo muito filha da puta, playboy, tá vendo? Inclusive não brancos, tá vendo? Condenando a lei de cotas. Entendeu? Querendo erradicar a lei de cotas. Tá vendo? Como se a lei de cotas fosse um capricho, como se a lei de cotas fosse um mimimi, entendeu? Como se a lei de cotas fosse algo instituído ali fruto de uma vitimização. Tá entendendo? E porra, é isso que eu fico puto, cara. É isso que me deixa puto às vezes. Quem me conhece sabe. Entendeu? Às vezes eu pego... Você ouviu isso da boca de uma pessoa que é branca, que sempre foi privilegiada e teve uma vida confortável, né, que não entende, muitas das vezes, o que acontece na base da pirâmide, de certa forma é até aceitável. Agora, uma pessoa não branca, uma pessoa, sabe, que foi hostilizada financeiramente ou socialmente a vida toda, entendeu? Querer destituir a lei de cotas, cara. Entendeu? Abraçando uma ideia meritocrática, cara, que não corresponde à realidade, isso é inadmissível. É inadmissível.
Entendeu? Eu sou um cara que eu fico puto com uma situação dessa, cara. Como é que você pode, uma pessoa que foi criada na periferia, entendeu? Um bairro pobre a vida toda, entendeu? A pessoa cresce, aí adquire determinado conhecimento, começa a se envolver com, né, com determinados tipos de pensamento político nefasto, entendeu? Aí começa com esse negócio. Ah não, tem que demover a lei de cotas. Porra, parceiro, olha pro teu histórico, parceiro. Porra! Tá entendendo? Olha pra tua vida, olha pro teu antepassado. Como é que tu quer, entendeu? Erradicar, demover a lei de cotas, sendo que tu sabe que não há meritocracia real, não há isonomia real, no caso concreto, não há igualdade. Entendeu? Então há outras coisas também que a gente pode discutir aqui também. Entendeu? Agora eu vou falar de idiosincrasias, comportamentos, atavismos, coisas que a gente vê acontecer aí no dia a dia. Entendeu? Por exemplo, uma coisa também que me deixa perplexo, se surge uma discussão, claro que você não vai ficar forçando discussão antirracista à toa. Você não vai ficar forçando. Você está no ambiente de trabalho, você está no, sei lá, você está sei lá, você está na rua, você está no estabelecimento, você está no supermercado, você está no shopping, entendeu? Você não vai ficar forçando discussão antirracista ali. Agora, se ela acontecer espontaneamente, se espontaneamente essa discussão acontecer sobre raça, sobre cotas, né, sobre, enfim, a perseguição que é feita para com os povos não brancos, né, menos favorecidos do ponto de vista economicamente, se essa discussão acontecer, entendeu? Se você vir que há ali uma pessoa tentando defender, né, o lado dos mais vulneráveis, etc., entendeu? Inclusive contra essa questão do racismo, etc., porra, você, cara, que também passa pelas mesmas coisas, você não fica, sabe, tergiversando com a pessoa não, cara. Contestando, cansa de ver. Isso quando você não pega, levanta e vai embora. Pega, levanta e vai embora, deixa o cara falando sozinho. Quantas vezes eu fiquei falando sozinho? Tá entendendo? Quantas vezes? É isso que eu falo, entendeu? A perda da identidade racial, a perda da identidade histórica, genealógica, ela gerou isso aí. As pessoas que deveriam te defender, te deveriam somar ali, né? Somatizar contigo na discussão antirracista, elas não sabem o que falar, muitas das vezes compram o pensamento dominante, entendeu? Viram as costas, vão embora e ainda sai falando mal de você. Sai falando mal de você. Eu cansei de ver isso. Cansei de ver isso. Tem muitas das vezes um cara que fica sozinho discutindo esses assuntos, tá entendendo? E isso me deixa puto, cara. Pra ser sincero, entendeu? E isso aí, cara, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Tá entendendo? Por isso que eu falo, é necessário sim, entendeu? A luta de classes, entendeu? A consciência de classe, a consciência antirracista, entendeu? E isso tem que ser discutido. Entendeu? Isso tem que ser abertamente discutido, entendeu? Não somente nos partidos políticos, no âmbito do partidarismo, entendeu? Mas também dentro de universidades, dentro de escolas fundamentais, escolas de ensino médio, etc. Isso tem que ser um debate amplo, para que as pessoas procurem entender que é necessário você se inteirar desse assunto, tá entendendo? Porque senão você fica com uma turma aí na sociedade que serve puramente de massa de manobra. Massa de manobra eleitoreira, tá entendendo? Porra, parceiro, se você não branco luta pela melhoria, pelas condições financeiras, habitacionais, tá entendendo? Pela historicidade, pela retomada da historicidade do teu povo, porra! Tá entendendo? Luta, você tem que lutar, porque caso contrário, você vai ser engolido. Tá entendendo? É o que nós vemos acontecer. Ninguém sabe abrir a boca para falar algo que seja realmente relevante do ponto de vista político, enfim, sociológico, né? Do ponto de vista de combater, entendeu? Essa pretensa meritocracia que é tanto defendida na sociedade. Não existe meritocracia. Porra! Não existe meritocracia. Entendeu? Isso aí é blefe político, é abstração política da direita. Da direita, extrema-direita. Não existe meritocracia. Isso é blá blá blá, é verborragia política. Não existe isso, põe na tua cabeça. Entendeu? E outra coisa, precisa ser falada também. Entendeu?
Infelizmente a gente sabe que tem isso aí, LGBTQIA+, de direita, negro de direita, não sei quem mais que é de direita. Entendeu? Tudo bem, você tem liberdade, que nós estamos numa democracia, certo? Não é nenhuma autocracia, que não é uma ditadura. Você pode ter o posicionamento político que você quiser. Você pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro. Tá entendendo? Agora, o que eu não consigo entender, eu volto a dizer, isso não entra na minha cabeça. O cara é um não branco, o cara passou a vida inteira estudando em escola pública, entendeu? O cara passou a vida inteira comendo merenda lá no CIEP, entendeu? O cara passou a vida inteira ali na dificuldade, na ralação, entendeu? Do dia a dia, matando um leão por dia, aí ascende na vida, né? Ascende, melhora um pouquinho e vira casaca. Vira casaca. Isso é o que a gente vê direto aí acontecer, entendeu? Inclusive, cantora de funk, uma cantora né, muito conhecida de funk, entrou para a extrema-direita, entrou para a direita agora, virou casaca. Mas tu vai ver o passado da pessoa, a pessoa vivia em comunidade. Tá entendendo? Tem outro também que se tornou ministro lá, não sei das quantas, lá virou casaca também. Entendeu? O cara, sabe, eu não entendo. Isso não entra na minha cabeça. Entendeu? Muitos também que se tornaram, enfim, é o que se diz do famoso capitão do mato, né? O cara ali que nasceu também em condições, cresceu, viveu, enfim, né? Teve contato ali com condições precárias e virou a casaca completamente. Entendeu? Então, esse tipo de gente que foi comprada politicamente, tá? Gente que não tem compromisso com as suas raízes, gente que não tem compromisso, entendeu? Com a perda da identidade que eu mencionei lá, perda da identidade racial, perda da memória genealógica, entendeu? Que foi propositalmente ocasionada, entendeu? Para retirar a consciência, né? Enfim, retirar das pessoas o ímpeto de lutar pelos seus direitos, pelo reconhecimento, pela retomada dos seus direitos, entendeu? Então isso é algo que acontece na nossa sociedade abertamente. Essas idiosincrasias, né, esses comportamentos, esses atavismos, acontecem, todo mundo sabe que isso acontece. Estou falando aqui a realidade. Eu sou um cara que eu procuro, enfim, amparar os meus pensamentos, né, em coisas que são reais, em fatos que eu não sou nenhum sociólogo nem nada, mas eu observo muito isso aí, entendeu? A questão da realidade, né, dos fatos sociais e etc. Até questões também de estatística, etc. Mas eu não vou ficar mencionando estatística toda hora porque, entendeu? Não é. As pessoas não vão, o senso comum não vai absorver isso, não vai, entendeu? Então, se não bastassem esses assuntos que eu mencionei agora, né, a questão da aberração, das aberrações políticas e tal, da perda da identidade, né, racial, perda da identidade histórica, né, da perda do ímpeto de lutar pelos seus direitos, né, de pessoas que viraram a casaca do ponto de vista político, né, pessoas que cresceram ali sendo hostilizadas, né, sofrendo as consequências da desigualdade, mas, enfim, se tornaram agora, enfim, atalaias do sistema político oposto, que defende os interesses burgueses. Se não bastasse isso, a gente também tem a modernidade líquida influenciando na questão do racismo estrutural, né? Porque a gente sabe, como Bauman bem explicitou, né? A modernidade líquida, ela suprimiu as relações que antes eram sólidas. Então, hoje em dia, para você conseguir uma amizade sólida, um casamento sólido, né? Ou você constituir, vamos dizer assim, uma sociedade, como uma pessoa fala, sociedade, empresa mesmo, né? Com sócio ali que seja fidedigno, né? Que vai te cobrir nas situações que forem necessárias, né? Com confiança, é difícil, tá vendo? E a mesma coisa em relação ao racismo, entendeu? A modernidade líquida hoje, ela meio que tornou volátil as relações entre aqueles que compõem o movimento negro, por exemplo, entendeu? Você não consegue mais estabelecer uma relação sólida com uma pessoa que pense parecido contigo, de forma, de repente, não sei, constituir um partido político, constituir um grupo ali, entendeu? Ou um movimento, um submovimento que defenda um determinado tipo de pensamento. Hoje em dia você não consegue mais, que as pessoas dizem, não, tudo bem, vamos fazer, mas passou
Passou uma semana, ou menos uma semana, um pouco mais, a pessoa já esqueceu o compromisso que ela tinha assumido antes. Tudo isso aí é modernidade líquida. Entendeu? As pessoas hoje em dia elas estão mais no mundo virtual do que no mundo real. Entendeu? O mundo real ela passou a se tornar algo meio que acessório. Tá me entendendo? Então isso aí também é consequência disso aí, a gente já esbarra em outro assunto, que é a revolução tecnológica, né? A revolução 4.0. Então fala que inteligência artificial, isso é um assunto que a gente pode trazer, que também é discutido também dentro de sociologia e tal, entendeu? Mas isso é um assunto que eu posso trazer mais para frente, mas não agora, né? Porque senão vai misturar o meio de campo aqui, entendeu? Então é basicamente isso. Eu acho que eu já esgotei todo o assunto, né, a respeito da questão do racismo estrutural em pleno século XXI, né? Acho que eu já esgotei tudo, já falei de tudo que eu tinha que falar, entendeu? Então, vem dizer isso. Existem esses atavismos que precisam ser demovidos ou mitigados, né, ou minimizados na sociedade. Atavismo, idiosincrasia, esses comportamentos, né? Entendeu? E é necessário que somente quem pertence à classe C, né, que se seja solícito com essas questões, que se compreenda essas questões, ainda que você não queira se envolver politicamente, mas é necessário você ler e entender, tá entendendo? A fim de que seus direitos não sejam retirados. Seus direitos sejam retirados. A lei de cotas está aí para questionar essa questão da famigerada meritocracia. Como eu falei, a meritocracia, entendeu? É uma discussão que vem da burguesia, que vem da direita, que vem da extrema-direita. Mas a gente sabe que na prática não há meritocracia, acabei de falar, se não houver isonomia na base, se não houver igualdade. Entendeu? Então é basicamente isso. Vamos tentar demover o racismo na sociedade, mitigar, né, melhorar, de forma que todos tenham oportunidade, porque nós estamos num regime democrático. A gente sabe que os partidos políticos, como um todo, né, alguns apoiam essa questão, principalmente os partidos social-democratas, principalmente os partidos de esquerda apoiam, né, essa questão antirracista, mas não são todos também. Boa parte deles, vamos dizer assim, existem alguns deles que realmente se engajam com essa questão, entendeu? Porém, outros ficam apenas na promessa, essa é a realidade. Em relação aos partidos de direita, eu não preciso nem mencionar, né? Eles cagam e andam para essa situação, essa é a realidade, entendeu? Partidos de direita, normalmente eles querem mais instaurar a cultura branca mesmo, entendeu? Inclusive, enfim, tratando com total ostracização os não brancos, a gente sabe disso, invadindo terras indígenas e tudo mais, extraindo borracha, madeira e o caralho a quatro, todo mundo sabe disso, entendeu? Então não há que se falar em políticas antirracistas com partidos de direita, extrema-direita, sabe que isso não é a realidade. Mas, enfim, no âmbito da esquerda a gente consegue sim, mas é necessário o engajamento da base, no front, da militância, entendeu? É necessário o engajamento no dia a dia, ali no microcosmos, as pessoas diariamente entendendo desse assunto, conversando sobre esse assunto, a fim de trazer na mente das pessoas o quê? A consciência de classe, tá entendendo? A consciência de que a pessoa precisa se inteirar desses assuntos. Você não precisa se filiar ao partido de esquerda, mas precisa entender que a luta antirracista ela é essencial, ela é primordial, é fundamental, é essencial, entendeu? Então é basicamente isso, entendeu? Eu gostaria de agradecer aí todos que assistiram, né, esses 4 vídeos, esse é o 4º e último vídeo, né? Um abraço para todos, né, e estamos juntos. E até breve, quando eu virei aí com outro tema, outros vídeos e etc. Certo? Abraço. Fui.